No dia em que a minha irmã caçula, Shen Youxu, finalmente alcançou a maestria suprema no caminho da insensibilidade, toda a seita Xuantian estava reunida. Havia uma expectativa brutal no ar. Para atingir o ápice dessa técnica lendária, ela precisava cumprir o ritual mais cruel de todos: assassinar a pessoa que mais amava para cortar os laços mundanos e ascender ao reino imortal. Todos, absolutamente todos, desde os discípulos até os anciãos, juravam de pé junto que a vítima seria nosso irmão caçula, Gumofen, um gênio incomparável e incrivelmente charmoso que derretia corações por onde passava. Eu estava lá, tranquilamente perto do altar Wenxin, pronto para assistir ao espetáculo como um mero figurante. Mas o destino adora uma reviravolta chocante. Num piscar de olhos, a espada fria de Shen Youxu perfurou meu peito. Eu fiquei completamente sem reação, paralisado pelo choque. Aquela jovem fria e intocável de repente estava diante de mim com os olhos marejados e uma expressão de pura dor. Ela olhou bem no fundo dos meus olhos e sussurrou: Icot, irmão mais velho, porque até você achou que eu amava ele e não você, Icot. Conforme o sangue escorria, minha consciência começou a falhar, nublada por aquela pergunta inacreditável. Para contextualizar, eu sou Wang Ling, o irmão mais velho da seita Xuantian, ironicamente aclamado como líder dos 5 grandes prodígios. Mas a verdade nua e crua é que eu sou apenas um cara comum que serve para preencher cota. Enquanto eu passei 50 anos cultivando para continuar preso no estágio de estabelecimento de fundação, meus irmãos mais novos parecem protagonistas de uma história épica de fantasia. Gumofen nasceu com a lua virada para a lua e atrai gritos de admiração das cultivadoras só de caminhar pela rua. E Shen Youxu? Bem, ela é a nossa estrela principal. Um dia antes desse desastre, eu estava assando batatas doces na minha cabana quando ouvi a voz gelada dela surgir do nada. Ela tinha acabado de sair de um isolamento espiritual de 3 anos para alcançar o ápice do caminho da insensibilidade. Eu levei um susto tão grande que derrubei a batata na terra. Tentei disfarçar o nervosismo com um sorriso e dei os parabéns pelo avanço, perguntando se ela estava com fome. Mas o olhar que ela me deu não parecia o de alguém conversando com o irmão, parecia o olhar de quem observa um cadáver. A aura dela me causou arrepios espantosos na espinha. Eu sabia o que aquele olhar significava. Ela estava caçando seu alvo de sacrifício. O caminho da insensibilidade exige a morte do ser amado para alcançar a iluminação. Toda a seita achava que Gumofen seria o escolhido. Eu até senti pena dele internamente. Afinal, ele era a grande esperança da seita. E se morresse, o mestre teria um ataque cardíaco fulminante. De repente, Shen Youxu se aproximou, me envolvendo com um aroma intenso e congelante de flores de ameixeira. Ela me perguntou no que eu estava pensando e me intimou a comparecer ao altar Wenxin no dia seguinte de qualquer maneira. O tom dela carregava uma loucura reprimida que me fez estremecer. Eu concordei freneticamente, achando que iria apenas recolher os restos mortais dela ou do meu irmão caçula. Mal sabia eu que a tragédia já estava selada. Decidi ir até o pavilhão da chuva para alertar Gumofen, caminhando por meia hora devido às minhas habilidades pífias de cultivo. Quando empurrei a porta do pavilhão da chuva, Gumofen estava polindo sua espada com aquela pose arrogante de sempre. O tratamento dele comigo era péssimo, me tratando como se eu fosse invisível, bem diferente de como agia com Shen Youxu. Mas eu ignorei o desdém, assumindo meu papel de escudo protetor com visão macro. Fui direto ao ponto e implorei para que ele usasse uma armadura de proteção cardíaca no grande ritual do dia seguinte. Para minha surpresa, ele soltou um riso sarcástico e debochado, perguntando se eu tinha medo de que a nossa irmã o machucasse. Tentei explicar que a última etapa do caminho da insensibilidade exigia cortar os sentimentos e que todos sabiam do amor dela por ele. Mas Gumofen interrompeu minhas palavras com um olhar muito esquisito. Icot, irmão mais velho, você realmente acredita que a pessoa que ela ama sou eu? Icot, ele me perguntou com desdém. Fique I confused. Afinal, nos últimos anos, Shen Youxu deu tudo de melhor para ele. Ferro místico milenar, pílulas espirituais de nível supremo e até se feriu gravemente em um reino secreto para protegê-lo. Se isso não era amor, era o quê? Caridade? Antes que eu pudesse argumentar, Gumofen me olhou como se estivesse diante de um completo idiota e sugeriu que os olhos nem sempre veem a verdade. Ele insinuou que o carinho dela por ele era apenas um reflexo, uma forma de cuidar de alguém a pedido de outra pessoa. Mas quem seria essa outra pessoa? Ele mudou de assunto e apontou para a pele de raposa velha no meu ombro, lembrando que Shen Youxu tinha me dado aquilo no ano em que entrou para a seita. Aquilo me trouxe memórias antigas de quando ela tinha apenas 10 anos, tremendo de frio no inverno rigoroso. Eu dei a ela meu único casaco de algodão. Para retribuir, ela caçou uma raposa da neve gigante sozinha, jogando a pele para mim com uma atitude fria, dizendo que estava mosquites. Com o tempo, o cultivo dela disparou e nós nos distanciamos. Gumofen deu um tapinha no meu ombro com um olhar cheio de piedade e soltou a bomba. Icot, irmão mais velho, no ritual de amanhã, quem talvez precise usar uma armadura no coração seja você, Icot. Achei aquela insinuação uma piada de extremo mau gosto. Que tipo de iluminação ela conseguiria me matando? Eu era apenas um figurante sem importância na vida dela, enquanto ele era o grande amor idealizado. Me despedi e voltei para minha cabana sob a nevasca.
Aquela noite foi um inferno de pesadelos agitados. Sonhei com Shen Youxu quando criança, correndo atrás de mim com tranças no cabelo e um sorriso doce com covinhas, prometendo me proteger quando crescesse. Depois, a imagem mudou para ela no meio de um mar de sangue, segurando uma espada pingando, dizendo com frieza que eu era fraco demais para acompanhá-la. Acordei encharcado de suor frio assim que o sino matinal da seita Xuantian ecoou pelo vale, anunciando o início do grande ritual. Olhei no espelho de bronze e vi um rosto acabado, péssimo até para um figurante. Antes de sair, por puro impulso, toquei no meu peito, onde guardava um amuleto de paz muito simples e barato, o primeiro e único presente que ela me deu com o dinheiro do próprio café da manhã, quando ainda não sabia caçar. Acomodei o amuleto e segui para o meu destino fatídico. O altar Wenxin estava completamente lotado, fervendo com uma multidão ansiosa e barulhenta. Discípulos de todos os picos da seita Xuantian, anciãos de alta patente e até mesmo cultivadores de seitas aliadas do exterior haviam viajado apenas para testemunhar aquele momento histórico. Afinal de contas, Shen Youxu não era uma cultivadora qualquer. Ela era considerada o maior prodígio que o mundo do cultivo já tinha visto em centenas de anos, alguém que conseguiu formar seu núcleo dourado com meros 20 anos de idade, trilhando o caminho mais impiedoso e complexo de todos, o Taishan Wanqing, o caminho da insensibilidade absoluta. Eu, Wang Ling, agindo como bom e velho figurante relevante que sou, procurei o canto mais escuro e isolado da praça, espremendo-me perto de uma coluna de pedra maciça para passar totalmente despercebido. Lá no alto da plataforma elevada, o vento cortante da montanha soprava com violência, fazendo as vestes brancas e os cabelos longos de Shen Youxu dançarem no ar de uma forma que parecia divina. Ela possuía uma beleza verdadeiramente avassaladora, daquelas que tiram o fôlego de qualquer um, mas o seu olhar era tão gélido, tão desprovido de qualquer calor humano, que ninguém ali tinha coragem de encará-la nos olhos por mais de 2 segundos. Gu Mofen, vestindo suas túnicas de seda luxuosas e exibindo aquela postura impecável de protagonista insuportável, estava posicionado a poucos metros dela. Olhando de longe, qualquer pessoa juraria que eles formavam um casal perfeito, esculpido pelos próprios deuses. Ao meu redor, os sussurros dos outros discípulos eram incessantes. Icot, ei, você acha que a irmã Shen vai mesmo decapitar o irmão Gu hoje para alcançar a iluminação? Icot, outro respondia. Icot, impossível. Essa história de matar o parceiro é coisa do passado. Hoje em dia basta cortar os sentimentos. Sicot. Mas um terceiro interveio. Icot, você esqueceu que ela cultiva a insensibilidade extrema? Se ela não derramar o sangue do homem que ama, como vai provar sua devoção ao Dão? Icot, ouvir aquelas teorias absurdas me dava uma tremenda dor de cabeça. De repente, de forma inexplicável e assustadora, os olhos negros de Shen Youxu se moveram. Ela ignorou a multidão, ignorou Gu Mofen, e seu olhar atravessou um mar de pessoas como uma flecha, cravando-se com uma precisão milimétrica exatamente no canto escuro onde eu estava escondido. Mesmo estando a uma distância monumental, eu pude sentir o calor escaldante e a possessividade daquele olhar terrível. Entrei em pânico completo. Pensei comigo mesmo. Icot, não, ela não está olhando para mim. Com certeza está olhando para este pilar de pedra enorme logo atrás, Icot, e tratei de me encolher ainda mais na sombra. Shen Youxu finalmente desviou os olhos e ergueu sua espada lendária, a Duan-Nian, em direção ao firmamento. Em um instante, o céu que antes estava limpo começou a escurecer drasticamente. Nuvens negras e pesadas cobriram o sol, e uma tempestade de energia espiritual começou a girar freneticamente ao redor do altar. A intenção assassina que emanava do corpo dela tornou-se tão densa, tão física, que parecia uma montanha invisível esmagando o peito de todos os presentes, tornando o ato de respirar um verdadeiro sacrifício. Icot. O momento chegou, Icot. Pensei, cerrando meus punhos com força total enquanto mantinha meus olhos fixos em Gu Mofen. Eu já vinha circulando secretamente a pouca energia espiritual que possuía no meu humilde estágio de estabelecimento de fundação. Embora meu poder fosse insignificante comparado ao dela, era o suficiente para executar a técnica que eu treinei exaustivamente durante toda a minha vida, a ilusão do deslocamento de sombras. Eu sabia que não tinha a menor chance em uma luta direta contra ela, mas se eu conseguisse criar uma distração, mesmo que fosse por apenas meio segundo, daria tempo suficiente para o mestre e os grandes anciãos intervierem e impedirem uma tragédia. Afinal de contas, independentemente de ser um fracassado, eu ainda era o irmão mais velho daquela seita, e proteger meus irmãos caçulas era um instinto gravado no fundo da minha alma. A voz de Shen Youxu ecoou por todo o vale, fria e solene. Icot. Hoje, eu, Shen Youxu, coloco meu coração à prova diante do altar. Existem 3.000 caminhos no grande Dão, mas já que escolhi a insensibilidade, estou pronta para estraçalhar qualquer laço que me prenda a este mundo mundano, Icot. Assim que suas palavras terminaram, a espada Duan-Nian soltou um zumbido agudo, um rugido de dragão que fez o próprio espaço vibrar. O rosto de Gu Mofen empalideceu instantaneamente, e sua mão direita pousou trêmula no cabo de sua própria espada, enquanto o salão inteiro caía em um silêncio sepulcral. Shen Youxu começou a caminhar em direção a ele. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Cada movimento era lento, torturante, parecendo pesar diretamente no coração dos espectadores. Quando ela parou cara a cara com Gu Mofen, sua sede de sangue era sufocante.
Ela perguntou se ele tinha medo dela, e Gu Mofin, engolindo em seco com uma coragem admirável, respondeu que se a morte dele servisse para a iluminação dela, ele não tinha nada a declarar. Naquele momento, Shen Youxu sorriu pela primeira vez naquele dia, mas foi um sorriso bizarro, misturando uma tristeza profunda e um desespero avassalador. Antes que qualquer um pudesse reagir, um feixe de luz fria explodiu no ar. A espada Duan Nian transformou-se em um raio mortal, avançando em uma linha reta perfeita diretamente contra o peito de Gu Mofin, movendo-se com uma velocidade e uma brutalidade absurdas. Foi aí que meu corpo se moveu por puro reflexo. Minha energia espiritual explodiu e eu me transformei em um borrão, cruzando a plataforma e me jogando na trajetória da lâmina. O som da espada rasgando a carne humana foi assustadoramente nítido. O tempo pareceu parar. Curiosamente, não senti dor no início, apenas uma sensação de frio extremo, uma dormência gelada que se espalhou do meu peito para cada extremidade do meu corpo. Quando baixei a cabeça, vi a espada Dunian completamente cravada no meu externo. O sangue azul místico que corria nas minhas veias começou a jorrar violentamente, manchando a minha velha capa de raposa e empapando as vestes brancas imaculadas de Shen Youxu. Eu tinha conseguido ficar exatamente na frente de Gu Mofin no momento exato. No entanto, quando olhei para o rosto de Shen Youxu esperando ver surpresa ou indiferença, deparei-me com uma imagem que destruiu meu psicológico. Ela estava chorando desesperadamente, com o rosto coberto de lágrimas. Suas mãos tremiam violentamente enquanto seguravam um punho da espada, e seus olhos escuros estavam cheios de um pânico e de um desespero que eu nunca imaginei ver na minha vida. Icot, irmão mais velho, por quê? Por que você fez isso? Você sempre teve tanto medo da dor. Icot, ela gritou, com a voz completamente despedaçada. Tentei abrir a boca para dizer algo engraçado e acalmar o ambiente, mas a única coisa que saiu da minha garganta foi uma lufada espessa de sangue azul que espirrou diretamente no rosto dela, transformando sua beleza angelical em uma imagem trágica e aterrorizante. Minha visão começou a escurecer rapidamente e minhas forças sumiram. A última coisa que minha mente registrou antes do blackout total foi o grito histérico de Gu Mofin ao fundo. Icot, irmã, você enlouqueceu de vez. Olha bem para quem você acabou de esfaquear, Icot. Então, Shen Youxu soltou um rugido dilacerante, um som agonizante que nem parecia humano, mas sim o clamor de uma besta ferida de morte. Ela arrancou a espada do meu peito com violência, mas em vez de atacar Gu Mofin, ela girou a lâmina e a posicionou firmemente contra o próprio pescoço, decidida a se suicidar ali mesmo. Meu Deus, o roteiro não devia ser assim. Com esse último pensamento de puro pânico, minha mente mergulhou em uma escuridão infinita e silenciosa. Uma dor absurda, como se minha própria alma estivesse sendo rasgada ao meio, arrancou-me violentamente daquele abismo de escuridão. Puxei o ar com força, exatamente como alguém que esteve prestes a se afogar e finalmente consegue emergir para a superfície. Quando abri os olhos com muita dificuldade, a primeira coisa que notei foi o cheiro familiar de mofo e a luz do sol passando pelas frestas do teto quebrado. Eu estava de volta à minha Potsau, minha velha e decadente cabana de palha. Levei a mão ao peito por puro instinto e senti uma camada absurdamente grossa de faixas e gases médicas. Qualquer pequeno movimento que eu tentava fazer enviava uma onda de choque de dor que fazia meu cérebro latejar. Icot, então você finalmente acordou? Que pena que essa dor terrível ainda não te matou de vez, Icot, disse uma voz extremamente sombria e fria vinda do lado da cama. Dei um sobressalto de puro susto. Quando virei a cabeça, vi Shen Youxu sentada calmamente em uma cadeira ao meu lado, descascando uma maçã com uma precisão cirúrgica. A casca da fruta formava uma linha contínua perfeita que parecia nunca ir se romper. Havia uma aura de decadência, melancolia e perigo ao redor dela que eu nunca tinha presenciado antes. A espada Duan, a mesma arma que quase me mandou para o outro mundo, estava jogada de qualquer jeito no chão, perto dos seus pés. End quote. Irma. Youxu, Icot, balbuciei com uma voz tão rouca e fraca que parecia um fole velho e quebrado. Ela continuou concentrada na fruta e disse em um tom pausado, Icot, irmão mais velho, você dormiu por 3 dias e 3 noites seguidas. Eu cheguei a pensar que você simplesmente não queria mais acordar para olhar na minha cara. Icot, tentei forçar um sorriso amarelo e respondi. Icot, que bobagem, como eu não iria querer acordar? Seu irmão mais velho ainda tem muito que viver nesta terra. Icot, ao ouvir isso, as mãos de Shen Youxu pararam instantaneamente. Ela virou o rosto devagar, e seus olhos escuros, que pareciam 2 abismos sem fundo, fixaram-se em mim com uma intensidade assustadora. Icot, já que você diz que preza tanto a sua vida, por que raios você se jogou na frente do Gu Mofin para receber aquele golpe mortal? Icot, ai, meu Deus. Lá vinha a pergunta de $1 milhão, a típica pergunta armadilha que dita se eu vivo ou morro. Meu cérebro começou a trabalhar em uma velocidade desesperada para formular uma resposta segura. Icot, bem, você sabe como é, eu sou o irmão mais velho da seita, não é? Proteger os irmãos mais novos é o meu dever fundamental. Além disso, se você matasse o Gu Mofin, como ficaria a seita? O que aconteceria com seu futuro? Como você iria lidar com as consequências? Icot, falei tudo de uma vez, esperando que fizesse sentido. Mas, para minha surpresa, Shen Youxu soltou uma risada baixa, uma gargalhada contida que fazia seus ombros tremerem de uma forma assustadora. Icot, pelo bem da seita? Você foi capaz de quase morrer pela seita. Mas e quanto a mim?
Você faria isso por mim? Icot. Em um movimento brusco, ela aproximou o rosto do meu, a ponto de nossas pontas dos narizes quase se tocarem. Eu conseguia sentir o calor da sua respiração apressada e notar uma loucura selvagem borbulhando em seus olhos. Icot. Wang Ling, você realmente acha que eu sou uma completa idiota? Icot. Ela me chamou pelo meu nome de batismo, com uma voz sussurrada e rouca. Icot. Aquela espada. Eu nunca tive a menor intenção de desferi-la contra o Gu Muffin. O meu alvo real desde o início era você, Icot. Minha mente simplesmente travou. Um estalo ecoou na minha cabeça, e eu fiquei processando aquela informação sem entender absolutamente nada. Ela queria me matar? Mas o que foi que eu fiz de errado nesta vida? Eu era apenas um figurante pacífico que tentava não incomodar ninguém. Perguntei com uma voz trêmula o motivo daquilo, e Shen Youshu estendeu a mão, tocando meu pescoço com os dedos extremamente gelados, deslizando-os lentamente sobre a minha artéria carótida, o que me fez ter arrepios violentos por todo o corpo. Icot, irmão mais velho, você realmente não percebeu até agora? Icot. Lágrimas pesadas começaram a brotar nos olhos dela, e sua voz assumiu um tom de mágoa e injustiça que quebrou meu coração. Icot, o caminho que eu sigo é o da insensibilidade total. Para alcançar a iluminação e quebrar as correntes do mundo material, eu preciso destruir a maior obsessão que existe dentro do meu coração. Preciso eliminar a pessoa que eu mais amo no universo inteiro, Icot. Minhas engrenagens mentais continuavam girando devagar. Icot, a pessoa que você mais ama. Por isso você ia atacar o Gu Muffin? Icot, comentei de forma estúpida. Ao ouvir aquilo, Shen Youshu explodiu em fúria. Ela avançou e segurou meu queixo com uma força descomunal, como se quisesse esmagar os meus ossos com os dedos. End quote. Wang Ling. Você é realmente um idiota completo ou está apenas fingindo para me torturar? Icot. Ela gritou, chorando copiosamente, e suas lágrimas quentes começaram a cair direto no meu rosto. Icot. Quem diabos é Gu Muffin perto de você? Do início ao fim, a única pessoa que existiu nos meus olhos foi você, e apenas você, Icot. Olhando para aquela mulher poderosa e orgulhosa chorando descontroladamente como uma criança indefesa no meu peito, eu fiquei completamente sem palavras. Ela me amava. Aquela deusa intocável, o maior gênio do mundo do cultivo, estava perdidamente apaixonada por um fracassado que mal conseguia sair do estágio básico. Gaguejando de puro nervosismo, perguntei por que ela costumava tratar o Gu Muffin tão bem no passado, dando-lhe tesouros e pílulas raras. Shen Youshu rangeu os dentes, com os olhos vermelhos de raiva. Icot, eu fazia tudo aquilo apenas para tentar fazer você sentir ciúmes e notar a minha existência. Mas o que você fez? Você simplesmente me incentivava a ficar com ele, tentava bancar o cupido e nos empurrar um para o outro à força. Wang Ling, o seu coração por acaso é feito de pedra. Icot, ao ouvir a explicação dela, senti uma vergonha monumental, daquelas que dão vontade de cavar um buraco e se esconder para sempre. Que tremendo mal-entendido. Eu só fazia aquilo porque achava que estava apoiando o casal de protagonistas da história. Ela soltou meu queixo e deitou a cabeça pesadamente sobre o meu peito ferido, soltando soluços carregados de uma dor e de um desespero assustadores. Icot, todos os presentes valiosos que eu te dava, você simplesmente os trancava no depósito sem nem olhar. Quando eu fingia estar doente para ter a sua atenção, você mandava o Gu Muffin cuidar de mim no seu lugar. Eu decidi entrar para o caminho da insensibilidade apenas porque queria ter a força para arrancar você da minha mente de uma vez por todas, porque eu sabia que você nunca olharia para mim. Mas eu falhei. Quanto mais eu tentava me esquecer de você, mais viva a sua imagem ficava no meu peito. Naquele dia no altar, quando te vi escondido naquele canto, percebi que se eu não tirasse sua vida, eu nunca conseguiria ascender, eu ficaria presa para sempre na sua sombra. Mas no momento em que você correu e aquela lâmina te perfurou, eu me arrependi amargamente. Irmão mais velho, eu quase morri de arrependimento. Icot, eu estava completamente paralisado na cama, sentindo o calor das lágrimas dela molharem minhas ataduras. Finalmente entendi o real significado daquele olhar de pena que Gu Muffin tinha me dado dias atrás. O mundo inteiro já tinha percebido os sentimentos dela, menos eu, o grande idiota que insistia em agir como figurante cego. Perguntei baixinho o que aconteceria agora, se ela ainda planejava me matar para seguir o seu dom. Shen Youshu ergueu a cabeça lentamente. O rosto estava manchado de choro, mas a expressão em seus olhos mudou drasticamente, assumindo uma tonalidade sombria, possessiva e doentia. Ela acariciou minha bochecha com suavidade e sussurrou. Icot, eu não me importo mais com o dom. Eu não quero mais ser uma imortal ou uma divindade, irmão mais velho. Já que eu não consigo te matar, a solução é simples. Eu vou trancar você aqui dentro. Vou te trancar nesta cabana, manter você acorrentado ao meu lado para o resto da eternidade, e você nunca mais vai poder se afastar de mim. Vamos ficar juntos para sempre, quer você queira ou não. Icot, olhando para as duas chamas de pura obsessão que brilhavam no fundo dos olhos dela, percebi que a situação tinha saído totalmente do controle. Aquilo não era a conclusão do caminho da insensibilidade. Ela tinha sofrido um desvio no cultivo, gerando um demônio interno que a transformou em uma yandere completamente insana e obcecada. O meu plano de salvação funcionou, mas o preço cobrado foi terrível. Embora eu não estivesse morto no sentido literal da palavra, minha situação era deplorável. Eu tinha me transformado em um espírito intangível, uma projeção astral sem substância que flutuava sem rumo pelos céus da seita Xuantian,
observando de cima o caos generalizado que havia se instalado na Terra. Após o colapso do feitiço, Shen Youshu recuperou totalmente a sua sanidade e a consciência, mas o seu estado atual conseguia ser ainda mais desesperador do que quando ela estava sob o efeito da loucura demoníaca. Ela não chorava mais, não quebrava os móveis e não causava tumultos. Ela simplesmente passava os dias inteiros sentada em silêncio absoluto, segurando firmemente o meu corpo físico, que continuava respirando de forma fraca, mas completamente desprovido de qualquer sinal de consciência, como um vegetal sem vida. Para salvar o que restou de mim, ela tomou uma atitude drástica. Dispersou por completo toda a energia mágica destrutiva que possuía e destruiu deliberadamente a sua própria base de cultivo do caminho da insensibilidade, jogando fora anos de esforço supremo. A partir daquele instante, ela começou uma busca frenética e obsessiva, revirando todas as bibliotecas antigas, pergaminhos esquecidos e relíquias proibidas da seita, procurando desesperadamente por qualquer técnica ou pílula milagrosa capaz de trazer a minha alma de volta ao mundo dos vivos, recusando-se categoricamente a escutar os conselhos médicos ou as súplicas de quem tentava ajudá-la. Gu Mofin vinha nos visitar com frequência no Salão da Longevidade. Ele sentava-se na beira da cama, olhava para meu rosto pálido e sem cor e soltava longos suspiros cheios de culpa e amargura. Icot, irmão mais velho, por que você teve que ir tão longe? Por causa dessa sua decisão de dormir por tempo indeterminado, a irmã Shen está vivendo em um inferno na Terra, sofrendo muito mais do que se tivesse morrido de verdade. Icot, vendo aquela cena lá de cima, eu pulava e gritava desesperadamente no ar. Icot, mas eu também quero acordar, seu idiota. Eu estou tentando. Icot. No entanto, minhas palavras eram completamente inaudíveis. Eu era apenas uma massa flutuante de pura consciência sem energia. O efeito colateral daquela formação mágica de purificação tinha sido devastador demais para o meu ser. Minha alma estava severamente fragmentada e danificada, operando como uma rede de Wi-Fi com sinal péssimo, incapaz de estabelecer uma conexão estável para retornar ao meu próprio invólucro físico. Sem outra alternativa, eu passava as 24 horas do dia flutuando bem ao lado de Shen Youshu. Eu testemunhava o seu corpo definhar e emagrecer dia após dia devido à falta de descanso. Via as feridas e cicatrizes horríveis que ela adquiria ao invadir zonas proibidas e calabouços perigosos em busca de ingredientes medicinais raros. E ouvia, com o coração partido, os longos monólogos que ela proferia todas as noites enquanto segurava minha mão fria contra o seu rosto, sussurrando memórias antigas da nossa infância. Icot, irmão mais velho, você ainda se lembra daquela batata doce que assamos no passado? Icot, ela dizia, com os olhos perdidos no vazio. Icot, a verdade é que eu nunca gostei de comer batata doce. Eu achava o gosto horrível. Eu só insistia naquilo porque amava ficar sentada ao seu lado, observando o cuidado com que você as preparava para mim. E aquele amuleto de paz que eu te dei, ele acabou quebrando uma vez, e eu passei a noite inteira usando minha própria energia espiritual para colar os pedaços escondida, com medo de que você ficasse bravo comigo. Por favor, irmão mais velho, acorde de uma vez. Se você abrir os olhos, eu juro solenemente que nunca mais vou te forçar a treinar esgrima, nunca mais vou insistir em casamento ou em cerimônias. Eu só quero ter o privilégio de ouvir você me chamar de irmã caçula mais uma vez. Icot. Ouvir aquelas confissões dolorosas me causava uma agonia terrível, mas a minha voz continuava presa no vácuo do plano espiritual. Até que, em uma tarde qualquer, uma figura totalmente inesperada cruzou os portões do salão. Tratava-se de um velho taoísta vestindo túnicas completamente rasgadas, sujas e desleixadas, carregando uma postura totalmente informal e pouco confiável. Era o nosso grão-mestre supremo, aquele velho místico que passava anos viajando pelo mundo sem dar notícias. Ele caminhou lentamente até o centro do quarto, olhou para meu corpo inerte na cama, depois encarou a aparência deplorável e quase fantasmagórica de Shen Youshu e soltou um profundo suspiro carregado de lamentação. Ao ver o velho, Shen Youshu agiu como se tivesse encontrado a última tábua de salvação no meio de um naufrágio. Ela se jogou de joelhos no chão de mármore e começou a bater a testa contra o piso repetidamente em sinal de súplica desesperada. Icot, mestre. Eu imploro do fundo da minha alma, use os seus poderes divinos para salvar o meu irmão mais velho. Se for necessário um sacrifício, o Senhor pode levar a minha vida neste exato momento, eu entrego a minha alma com prazer, mas traga-o de volta. Icot. O velho taoísta balançou a cabeça negativamente, exibindo uma expressão séria. Icot. A alma dele permaneceu separada do corpo físico por muito tempo, além de estar severamente incompleta e dispersa devido ao feitiço. Os métodos tradicionais de cura e as pílulas médicas não terão qualquer efeito neste caso. Icot, ao ouvir o veredito, o brilho nos olhos de Shen Youshu apagou-se instantaneamente, dando lugar a uma devastação total.
No entanto, o velho mudou o tom de voz logo em seguida. Icot. Porém, existe um método alternativo e extremamente arriscado que podemos tentar como última cartada, a jornada do sonho. Icot. Ele enfiou a mão nas vestes e puxou uma lâmpada de óleo antiga, com inscrições rúnicas misteriosas gravadas no bronze. Icot. Esta é a lâmpada de condução de almas. Ao acendê-la com a sua própria energia vital, você será capaz de projetar a sua consciência diretamente para o subconsciente dele. Sua missão lá dentro será encontrar os fragmentos perdidos da alma dele que estão revivendo memórias do passado, juntá-los um a um e convencê-lo a acordar do pesadelo. Contudo, esteja ciente do perigo mortal. Se no meio do sonho o subconsciente dele esquecer quem você é, ou se você se perder nas ilusões criadas pela mente dele, ambos terão suas almas apagadas e ficarão presos naquele limbo mental para todo sempre, sem qualquer chance de retorno. Icot. Shen Youshu não hesitou por uma fração de segundo sequer. Ela estendeu as mãos firmemente e pegou a lâmpada rúnica, exibindo um olhar de determinação tão feroz que parecia estar se preparando para uma grande e vitoriosa jornada. Icot. Eu não me importo se é um pesadelo ou o próprio reino dos mortos. Eu vou descer até o fundo do inferno se for preciso, mas eu vou trazer o meu homem de volta para casa. Icot. O processo de fusão daquelas memórias foi como um banho de imersão em águas termais divinas, uma sensação acolhedora e quente que envolveu cada centímetro da minha consciência fragmentada. Os pedaços dispersos da minha mente começaram a se alinhar e a se fundir de forma definitiva, restaurando a minha verdadeira identidade. Eu não era um garoto de 10 anos, nem um adolescente tolo de 15. Eu era Wang Ling, o irmão mais velho da seita Xuantian, a única pessoa que habitava os sentimentos de Shen Youshu desde o primeiro dia em que ela pisou nesta montanha. Com um esforço monumental, pesquei os olhos devagar e comecei a abrir as pálpebras. A primeira imagem que se formou na minha visão embaçada foi o teto esculpido do Salão da Longevidade, e logo em seguida, notei um peso considerável deitado sobre o meu peito. Era Shen Yuchu. Ela havia pegado no sono por puro esgotamento físico, exibindo uma fisionomia extremamente magra e abatida. Mas mesmo mergulhada no sono profundo, suas mãos continuavam segurando a minha direita com uma força incrível, como se estivesse em pânico com a simples ideia de o desaparecer se ela soltasse por um segundo. Movi os dedos de leve para sentir o toque dela. A reação foi instantânea. Ela deu um sobressalto e ergueu a cabeça com os olhos arregalados de puro susto. Nossos olhares se cruzaram diretamente. Ao perceber que os meus olhos estavam abertos e focados nela, as pupilas escuras de Shen Youshu dilataram-se e uma onda de puro choque e felicidade genuína cobriu seu rosto. Icot, irmão, mais velho, Icot. Ela gaguejou, estendendo a mão trêmula para tocar a minha bochecha, aplicando uma leve pressão como se estivesse tentando desesperadamente provar a si mesma que eu não era mais uma alucinação cruel criada pela sua mente exausta. Forcei um sorriso, e mesmo com a garganta arranhando e a voz saindo fraca, eu finalmente disse as palavras reais. Icot, bom dia, minha querida irmã caçula. Sabe de uma coisa? O seu irmão acordou com uma vontade imensa de comer batatas doces assadas. Icot. Shen Youshu paralisou por um segundo inteiro, assimilando a frase, e então se jogou com tudo em cima do meu peito, abraçando-me com desespero avassalador enquanto chorava alto, soltando soluços ruidosos como uma criança pequena que acabou de ser resgatada de um trauma terrível. Acariciei seus cabelos com suavidade, sentindo uma paz imensa invadir meu coração. Felizmente, o pior tinha passado. Nós dois estávamos de volta. Contudo, o clima romântico durou pouquíssimo tempo. A porta principal do quarto foi empurrada com força e Gumofen entrou carregando uma bandeja com uma tigela de sopa medicinal. Ao dar de cara com aquela cena de nós dois conversando, o choque foi tão grande que a bandeja escorregou de suas mãos, fazendo a tigela de porcelana se espatifar no chão de mármore em dezenas de pedaços. Icot, irmão mais velho. Você realmente acordou das cinzas? Icot. Ele gritou de pura empolgação e correu na nossa direção de braços abertos, com a intenção óbvia de me dar um abraço de urso. A reação de Shen Youshu foi assustadoramente rápida. Em um piscar de olhos, sua doçura evaporou. Ela se colocou de pé na minha frente como uma leoa enfurecida protegendo sua cria, e de alguma forma inexplicável, a espada Duanian já estava materializada em sua mão direita, com a ponta afiada apontada diretamente para a garganta de Gumofen, parada a milímetros da pele dele. Icot. Dê mais um único passo na direção do meu irmão mais velho e eu arranco seus braços. Mantenha a distância regulamentar, ele pertence exclusivamente a mim. Icot. Ela sibilou, com os olhos faiscando.
Olhando para aquela cena, percebi que, embora o demônio interno tivesse sido destruído, o nível de possessividade e a personalidade yandere dela continuavam operando com 100% de capacidade. A notícia do meu milagroso despertar espalhou-se como pólvora por todos os picos da seita Xuantian, gerando uma onda de alívio coletivo entre os discípulos. O nosso Mestre Supremo ficou tão emocionado que chorou lágrimas reais, segurando a minha mão diante de todos e decretando em voz alta que eu era o amuleto de proteção oficial da seita, ordenando imediatamente que os meus recursos financeiros mensais fossem multiplicados por 10. No entanto, se você acha que a minha vida diária tornou-se um mar de liberdade e tranquilidade, você está redondamente enganado. Na verdade, as coisas ficaram ainda mais complicadas e restritas. Shen Youxu cumpriu a promessa de não me trancar em uma masmorra ou usar correntes mágicas, mas ela contornou a situação transformando-se em um acessório humano colado ao meu corpo 24 horas por dia. Quando eu ia comer, era ela quem pegava os hashis para colocar a comida na minha boca. Quando eu sentia sede, era ela quem segurava o copo e testava a temperatura da água nos próprios lábios antes de me deixar dar um gole. Para piorar o meu confinamento social, ela redigiu um manual oficial de conduta e segurança para o meu cotidiano que continha cláusulas absurdas. A primeira regra ditava, Iquot, fica terminantemente proibida a presença de qualquer ser vivo do sexo feminino em um raio de 3 metros ao redor do irmão mais velho, incluindo animais domésticos, insetos ou mosquitos fêmeas. Iquot. A segunda regra estipulava, Iquot, Gumofen está autorizado a dirigir a palavra ao irmão mais velho apenas 3 vezes por dia. Cada frase adicional resultará no confisco imediato de metade dos seus recursos de cultivo daquele mês Iquot. A terceira e mais importante. Regra dizia, Iquot, o irmão mais velho tem a obrigação contratual de olhar nos meus olhos e dizer e após, eu te amo e após, pelo menos 10 vezes ao dia, com absoluta sinceridade. Iquot. Gumofen tentou organizar um protesto formal contra aquela ditadura, indo até o nosso pátio e gritando de braços cruzados. Iquot, isso é uma injustiça sem tamanho. Eu também sou irmão dele, tenho o direito de conversar com meu irmão mais velho. Iquot. Ao ouvir a reclamação, Shen Youxu apenas soltou uma risada de puro deboche, puxou a lâmina da espada Duanian alguns centímetros para fora da bainha e respondeu friamente. Iquot, se você acha ruim, podemos resolver isso em um duelo de vida ou morte agora mesmo. Se você vencer, pode falar com ele, Iquot. Diante da óbvia disparidade de poder, Gumofen engoliu o orgulho, fechou a boca e retirou-se sem dizer mais nenhuma palavra. Shen Youxu retirou com todo cuidado uma batata perfeitamente assada do fogo, soprou gentilmente para esfriar e usou os dedos finos para remover a casca queimada, estendendo o pedaço fumegante diretamente contra os meus lábios. Iquot. Aqui, como é este pedaço, é a parte que ficou mais doce e macia. Iquot. Suas mãos, que no passado empunhavam uma espada coberta de energia demoníaca e destruição, agora exibiam pequenas manchas de cinza de carvão, o que a deixava com uma aparência incrivelmente fofa. E humana. Dei uma mordida generosa e o sabor açucarado tomou conta da minha boca. Shen Youxu aproximou-se e repousou a cabeça de forma suave no meu ombro, observando os flocos de neve caírem lentamente sobre a paisagem montanhosa, e comentou em um tom baixo e reflexivo. Iquot, irmão mais velho, que bom que a pessoa escolhida foi você, Iquot. Eu não precisei de explicações para entender o real sentido daquela frase vaga. O que ela queria dizer era, que bom que naquele dia trágico no altar, fui eu quem teve a coragem de correr e interceptar aquela espada mortal. Que bom que a pessoa que conseguiu quebrar a sua barreira de gelo e fazê-la sentir o amor mundano fui eu. E que bom que o homem que preencheu cada espaço da sua juventude e da sua jornada não foi um gênio inalcançável, mas sim eu, Wang Ling, o eterno figurante comum. Estendi a minha mão livre, entrelacei meus dedos com os dela em um aperto firme e respondi com absoluta certeza na voz. Iquot. Sim, que bom que fui eu. Se eu possuísse o talento extraordinário de Gumofen ou uma ambição divina pelo topo, é muito provável que nós dois tivéssemos nos distanciado há muito tempo, seguindo caminhos isolados em busca da iluminação individual e nos esquecendo um do outro no processo. Foi justamente por eu ser um homem simples, alguém limitado que só conseguia progredir observando seus passos de longe, que eu decidi focar toda a minha atenção em você, dedicando cada segundo da minha existência para segurar com unhas e dentes essa linha vermelha do destino que o universo tentou nos negar. Iquot, no meio daquela nevasca silenciosa e isolada do resto do mundo. Ela virou o rosto para mim, exibindo um olhar cheio de uma ternura profunda e eterna, e pronunciou as palavras definitivas. Iquot. Wang Ling, eu te amo do fundo do meu ser. Iquot.
Sorri de volta, puxei-a para mais perto do meu peito e selei o nosso destino com a resposta que ecoaria por toda a nossa eternidade. Ikot, eu também te amo, Shen Yoshu, nesta vida, na próxima e em todas as eras que o tempo criar, até o nosso último suspiro, Ikot.